Amados nossos, que Deus nos abençoe. Muito felizes estamos de vê-los mais uma vez nesse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, porque esta sociedade querida expande-se por todo o movimento espírita regional. Ela nasceu, ou renasceu, no dia 20 de junho de 1956, por alguns abnegados, corajosos que abriram caminho para nós e espalhou-se por toda a nossa regional. 18, 19 sociedades, num espaço razoável, que está entre o nosso oeste e o nosso sudoeste, inclusive. De maneiras que é uma honra tê-los aqui. Gradativamente nós vamos colocando a par do histórico destas criaturas queridas que nos legaram esse patrimônio que nós temos que preservar a todo custo ético-moral possível. Este será um ano bom, meus irmãos. 2017, estaremos comemorando daqui a pouquinho, dia 18 de abril, 160 anos que o Consolador prometido se materializou entre nós. Então será um ano de muito trabalho profícuo, de muita luta interna, e constantemente a nossa batalha interior para suplantar as nossas próprias contingências, já que estamos no mundo físico e a proposta não foi outra, a não ser futuramente voltarmos para casa, que acreditamos que já desconfiamos que não somos daqui, Temos que voltar para casa em situação mais favorável daquela que quando encontramos ao chegar. Nós mesmos estamos mais próximos disso, mas nunca se sabe, Porque a misericórdia divina leva os seus filhos de retorno na hora que realmente achar que deva levar. Então, muitas vezes aquele que vive muito aqui tem outras razões para tal. Isso posto, vamos orar, evocarmos ainda mais o amparo e a proteção da espiritualidade superior que já nos abraça. Em seguida, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido professor Gilberto Ribeiro da Silva, que é um trabalhador do nosso movimento regional, mais afeta a Sociedade Espírita Amor e Caridade, que trará para nós, nesta tarde e noite, refletir sobre os compromissos com a vida. Muito importante, já que estamos iniciando uma nova etapa no espaço e no tempo, para o nosso crescimento ético-moral. Unamos-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, força criadora de todos nós, vossos filhos, pelo menos parte deles, aqueles que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, verificam em si mesmo a imensa responsabilidade que têm para realizarem, ainda que tímida e pequena, a sua tarefa neste mundo físico, enquanto o inverno não vem, enquanto a noite não chega, consoante os ensinamentos parabólicos do nosso querido Cristo cósmico. O que estamos pedindo, solicitando ao vosso coração magnânimo, é que a nossa força, o nosso desejo, a nossa coragem, possam ser potencializadas para que realizemos a que nos propomos fazer, para acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, inspira principalmente o nosso expositor, para que a mensagem proposta por ele possa ser refletida, assimilada e colocada em prática na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. 1972 também foi outro ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, manda para o mundo físico convites da vida. 60 convites extraordinários. Nós vamos rapidamente trazer um que guarda relação com o contexto que o nosso Gilberto vai trabalhar. É o 13, convite 13, a benfeitora dá o título de Convite ao Dever. E ela analisa o versículo 5,
capítulo 5, versículo 48 de Mateus, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz a nossa benfeitora: como diretriz de segurança, qual dínamo propulsor do progresso, semelhante à resistência contra os desequilíbrios, o dever se encontra esculpido como fator preponderante em todo ser que pensa. Desnaturá-lo ao suborno da ilusão, conspurcá-lo em face de injunções constritoras, desconsiderá-lo ao império da anarquia, é descer psiquicamente aos subníveis da humanização. Desertam homens porque lhes faltam os implementos da coragem, estimulados, dizem, pela preponderância da perturbação, que graça generalizada. Parece que ela escreveu hoje o livro, né? Angustiam-se outros, descoroçoado ante a vitória do desvalor e da astúcia, contemplando os insucessos contínuos da honra e da honestidade. Esmorecem os menos temporados na forja da fé, porque fatores negativos da distrofia social se sobrepõem aos lídimos esforços da abnegação. Equívocos, porém, não constituem regra. Sempre são exceções às normas, da mesma forma que as sombras não podem construir realidades, graças à própria essência de que se vitalizam. O dever, inerente a todos os homens, é manifestação da divina lei, consubstanciando os objetivos da vida inteligente na terra. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Ela cita o capítulo 17 do Evangelho. Mesmo que na aparência estejas no lado errado, desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito, não te aflijas. Consciência é presença de que ninguém conseguirá despojar-se. Não importa que os outros desconheçam os erros que hajas cometido ou as ações nobres praticadas. O essencial é que os saibas. O engano passa, mas o dever retamente exercido fica. A bruma se dilui enquanto permanece a claridade e o sol como estados naturais da vida. Conclui a benfeitora: descontrai-te, portanto, e atende aos teus deveres morais, atuante na comunidade em que vives, com a alegria do semeador, que antevê na semente submissa a glória do campo coroado de novos e abundantes grãos. Compromissos com a vida, tudo a ver realmente com esta informação e que o nosso querido Gilberto vai ampliar sem sombra de dúvida. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. O tema proposto de hoje, compromissos com a vida. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. Esse fragmento é do livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, do capítulo 13, que trata das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, por Leon Denis. Criados simples e ignorantes, conforme questiona no Livro dos Espíritos, o benfeitor Kardec, na questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los da lei. É de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Deus é amor.
absoluto em perfeição. Nós somos parte de sua obra, portanto, criações divinas. E carregamos em nosso íntimo todas as qualidades necessárias para crescer. Perfeitos em essência, no entanto, ainda não conseguimos expressar a perfeição de que somos dotados. À medida em que vivenciamos experiências, sejam elas de dor ou alegria, despertamos em nós a inteligência e ampliamos o nosso discernimento, observando e vivenciando com maior lucidez cada momento. Quais crianças, em nosso princípio, somos convidados momentaneamente a habitar corpos materiais, animando e dominando a matéria à medida que evoluímos, e nesse ir e vir na roda reencarnatória, permitir assim o afloramento do divino em nós. Deus nos criou todos iguais, em potencial para crescer, em potencial para sermos felizes. No início, a reencarnação ela é compulsória. À medida em que crescemos e que evoluímos, essa necessidade de reencarnar vai se tornando cada vez mais distante. À medida que nós reencarnamos em planetas como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, e vivenciamos experiências que nos despertam, como espíritos que somos, para o divino que carregamos, nós deixamos de ter essa necessidade. O objetivo único de nos encontrarmos em um mundo como a Terra é de aflorarmos o nosso melhor, no contato com a diversidade, no contato com as dificuldades, no contato com o material. Faço a vocês a seguinte pergunta: viver é fácil? E a reformulo novamente: viver na Terra é fácil? Cristo já disse, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e também em São João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Na doutrina espírita, nós classificamos os mundos em 5 categorias. A primeira, mundos primitivos. Nos mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa categoria. Mundos de expiações e provas. Nestes mundos, o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Mundos de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos ou felizes. São os planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. E mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos aí vivem, já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Essa gradação varia ao infinito. O mundo em que habitamos é apenas um entre trilhões, no qual podemos aurir recursos novos e crescer. Já transitamos por situações mais difíceis e continuamos sempre em frente, pois a evolução é uma lei e não pode ser transgredida. Por mais que nós queiramos estagnar nosso processo evolutivo, nós não o conseguimos. Está em nós. Nós buscamos cada vez mais expressar o melhor em nós. Nos equivocamos, pois ainda somos tais como crianças, ignorantes quanto a muitos conhecimentos que nós ainda não conseguimos alcançar e quanto a muitos outros que nós ainda não conseguimos compreender. E muitas vezes nós expressamos essa parte infantil em nosso egoísmo, em querer somente satisfazer as nossas necessidades em detrimento das necessidades de nossos irmãos. À medida que despertamos para a vida verdadeira,
que é a vida do Espírito, nos desprendendo das paixões, nos tornando dóceis e submissos à vontade de Deus, amando toda a criação, não nos é mais necessário o retorno à matéria. Vivemos livres no espaço para sermos co-criadores, auxiliando no progresso de nossos irmãos. E nós criamos, constantemente nós criamos. Quando pensamos, quando agimos, quando executamos qualquer tarefa que seja, nós estamos criando. Em nosso redor, harmonia, equilíbrio, paz ou a desarmonia, o mal-estar, o desconforto. Porque nós somos deuses. Não na acepção plena da palavra, porque um Deus absoluto é somente um. E é aquele que nos criou. Nós somos co-criadores, não o próprio Criador. Por isso, devemos cuidar com nossos pensamentos e com as ações que executamos, com cada emoção que nós alimentamos em nosso dia a dia. O homem na terra cria ainda muitas situações quiméricas, ou seja, ilusões, que lhes trazem dor e causam sofrimento ao semelhante. Pensamos em nosso bem-estar primeiro, antes do próximo. E eu pergunto, está errado isso? Dado nosso estágio evolutivo? Não. Mas à medida que crescemos e despertamos, não nos é mais conveniente pensar em nós. Nós precisamos pensar no todo. Porém, à medida que despertamos, nossas necessidades materiais vão se tornando secundárias. Nosso conforto pessoal deixa de ser prioridade, pois passamos a viver como espíritos as situações que nos são apresentadas. Quando nós reencarnamos em um mundo como a Terra, ou em um mundo material, o véu do esquecimento bate à nossa porta. É uma bênção divina que nos impede de inibir nossas ações para que possamos crescer, que nos permite entrar em contato com nossos semelhantes, as inimizades que nós criamos no decorrer dos milênios e desfazer esses laços de ódio, de mágoa, de rancor e nos permite aflorar o nosso melhor, o divino em nós, amar. Quando Deus nos criou, Ele nos ligou com um laço. E esse laço é um laço de irmandade com amor. Então nós devemos amar toda a criação para amar ao Pai. Não existe meio termo. Não existe como cortar um caminho, usar um caminho mais curto. Nós precisamos realmente transitar pelos caminhos longos. Amar a criação não é fácil. Observemos o nosso planeta. O quanto nós o destruímos para satisfazer nossas necessidades de conforto. O quanto nós o depredamos para satisfazer nossas necessidades materiais. Observemos que foram determinadas 5 categorias de mundos habitados. Mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo ditoso ou feliz, e mundo celeste ou divino, cada qual com suas peculiaridades. A Terra, um mundo ainda de expiações e provas, já transitou pela categoria de mundo primitivo, ou seja, nós já vivenciamos situações muito mais difíceis do que a que nós nos encontramos hoje inseridos. No entanto, hoje, a Terra está transitando de um mundo de provas e expiações, ou seja, findando esse processo para um mundo de regeneração. Mas como diz no texto, o mal ainda vai existir. Nós temos essa propensão para o bem, mas é necessária uma luta diária para que consigamos superar as inclinações nocivas que ainda carregamos. É o compromisso que nós assumimos de crescer, de nos aproximarmos cada vez mais de nosso amado Pai, à medida que nós vamos aceitando e compreendendo as suas leis e vivenciando cada uma delas nas nossas ações. Nós temos a liberdade de agir, porém, a responsabilidade de cada ação que nós realizamos é o livre-arbítrio. As nossas crianças terrestres, à medida que vão crescendo, nós vamos soltando um pouquinho a rédea, deixando que tomem suas decisões, deixando que sejam um pouco mais independentes.
À medida que amadurecem, se tornam jovens, nós ampliamos mais o campo de ação de nossas crianças. Quando estão adultas, nós deixamos que sigam seus caminhos, tomando suas decisões, mas ainda assim nós amparamos com conselhos e até mesmo com aspecto material. Que dirá Deus, em sua infinita bondade e amor? Será que Ele nos deixa agir de maneira livre em todas as ações, em todas as situações em que estamos, em que nos encontramos inseridos? Não. Não, porque nós ainda não temos maturidade. Tanto que nós não conseguimos expressar a totalidade do que nós realmente somos. Espíritos e criações divinas. Nós herdamos todas as características do Pai. Todo o potencial para crescer e para criar. Mas nós não conseguimos ainda expressar todo esse potencial justamente porque nós não temos maturidade. Nos falta o sentido. O sentido até mesmo para compreender a criação que dirá o nosso próprio Criador. O título da palestra, Compromisso com a Vida, resume a nossa situação neste mundo. Sabemos que a vida é constante. A matéria que compõe a nossa vestimenta carnal retorna à sua fonte. O espírito imortal que a anima retorna ao espaço, entrando em contato com suas angústias, com seus medos, com suas culpas, com os frutos de suas ações. Qual o compromisso que temos com a vida? Lembrando que Deus é vida. Nossa percepção fica ainda tão restrita ao aspecto material que resumimos nossas vidas em inúmeras situações, sejam algumas delas a estabilidade financeira, a estabilidade afetiva, a saúde plena, um corpo considerado perfeito, um status social, conquistas materiais, entre muitas outras. Cristo nos alertou para não acumularmos tesouros na terra, mas sim para buscarmos as conquistas espirituais. Um dos compromissos que temos é com nossa evolução, ou seja, a conquista, o aflorar desses tesouros, por meio do estudo e das experiências. Não adianta somente a teoria, é necessária a ação. Aí entra o dever, que é a mensagem inicial feita ou lida por Vanin. O dever que nós assumimos antes de retornar a este mundo. O dever de crescer. Mas não adianta ser egoísta e pensar só em si mesmo. À medida que eu estendo a mão ao semelhante, eu estou crescendo. Eu estou cumprindo com o dever de ser melhor. De expressar esse divino em mim. Como desenvolver a paciência, por exemplo, se não nos permitirmos a isso, a compreensão, ou a aceitação de nossos irmãos conforme são. Se as experiências não nos levarem a isso, e tantas outras virtudes. Queremos estar de posse de todas as respostas, porém, temos dificuldades em fazer as perguntas. A dor nos freia as ações e nos leva à reflexão, se assim o permitimos. Os momentos de alegria nos refrigeram as lutas e renovam-nos as forças, se não nos excedemos. Devemos estar neste mundo, vivenciando as situações que nos são apresentadas com alegria e lucidez, não ficando em constante contemplação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que trata, no item 10, o homem no mundo, retirei o seguinte fragmento. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 36.
Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, da mensagem No Rumo do Amanhã, retirei o seguinte fragmento que trata exatamente desse aspecto do Evangelho. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Ainda da mesma obra, conforme mensagem, vida e posse, retirei o seguinte fragmento: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. A existência na Terra é uma bênção que bilhões de criaturas buscam para se melhorarem, fazendo inúmeros planos, formulando projetos, mas que ao retornarem a esta casa santificada, ao tomarem posse da vestimenta carnal, esquecem dos planos, ignoram os projetos e buscam viver a vida terrena, como se a mesma fosse infinita. Infinito é nosso estado de espírito. A morada terrestre apenas nos recebe, temporariamente, de tempos em tempos, para nos propiciar o progresso. O que fazemos quando nos encontramos aqui é responsabilidade nossa, e cada semente plantada gerará o fruto correspondente. Despertemos para a verdade, e não ignoremos que somos assistidos para o bem ou para o mal. Portanto, nos vinculemos às forças de luz que circundam o planeta, à medida em que despertemos em nós a luz divina de que somos portadores. Como fazer isso? Não existe uma fórmula, não existe uma receita. As experiências é que nos despertam. Teoria nós temos, mas é na experiência que nós amadurecemos. Todos nós nos preparamos antes de retornar aqui a este mundo, com salvas algumas exceções, cuja reencarnação foi compulsória, todos buscamos a preparação. Mas como saber se eu superei o egoísmo se não entrar em contato com situações que me remetem a esta emoção? Como saber que eu despertei para o amor se não vivenciar situações que remetem a este sentimento? À medida que nós vivenciamos essas experiências, é que nós conseguimos realmente expressar o nosso melhor. O compromisso que nós temos ao retornar a este planeta ou a qualquer outro é crescer e promover o progresso. É despertar a luz em nós e permitir que os outros que se encontram ao nosso redor sejam estimulados a despertar o que é divino também. Nenhum de nós foi criado para ser infeliz. Nenhum de nós reencarnou para praticar a maldade. Nenhum de nós retornou a este mundo para satisfazer desejos e vivenciar as situações do mundo como se fossem únicas. Nós não estamos aqui para alimentar ou suprir sensações. Nós não nos encontramos neste mundo para satisfazer nossos desejos. Nós estamos aqui para crescer no contato com cada adversidade que nos é apresentada, para crescer no contato com cada irmão diferente que encontra-se e que cruza os nossos caminhos. Em nosso caminhar, seja ele lento, seja ele apressado, é que nós vamos crescendo, expressando esse melhor. Para finalizar, eu farei a leitura de uma mensagem do livro Luz Acima, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, intitulada Velho Apólogo. Observou o Supremo Pai que o homem, filho de seu amor e herdeiro de sua sabedoria, tateava angustiado nas trevas da ignorância, errando no vale escuro da morte.
Recomendou então ao tempo a condução do peregrino das sombras à claridade da terra, onde o filho infeliz aprenderia a ciência da vida com a verdade, para que o túmulo não mais lhe perturbasse o caminho eterno. Nasceu o homem. Na esfera carnal, e cuidadosa a mestre verdade, procurou-o em pequenino. Os zeladores do infante, todavia, pais a título precário, afugentaram-na revoltados. O menino é nosso. Gritaram possessos de egoísmo. É cedo, muito cedo para a intromissão da realidade. E segregaram o aprendiz miúdo num berço de rendas mentirosas. Em vez de revelar-lhe a condição de usufrutuário da escola terrena, conferiram-lhe perigosas ilusões. Afirmaram-lhe que o mundo era propriedade dele, que era superior aos semelhantes, que era, em suma, o único ser digno de respirar na atmosfera planetária. Incitaram-no a dominar sempre, fosse como fosse, a vencer de qualquer modo, ainda mesmo quando o sofrimento e a miséria lhe clamassem piedade e justiça. Quando o homem pôs o pé fora do lar, na puberdade, era um diabo mirim. Sabia espancar, depredar, humilhar, impor-se e ferir. Notou a verdade que grandes obstáculos se interpunham entre ambos, mas aproximou-se e ofereceu-lhe o tesouro que trazia. O fedelho sorriu, cínico, e objetou: nada disso. Quero viver por mim mesmo. Recolheu-se a orientadora sem desânimo. Aprumando-se o interessado em plena juventude, voltou a presenteá-lo com patrimônio imperecível. O rapaz exclamou desdenhoso: e sou muito moço ainda, seguirei sem muletas. Retraiu-se a sublime condutora. Decorridos alguns anos, informou-se de que o tutelado bebera novos conhecimentos nas fontes do mundo e regressou, esperançada, ao convívio dele, oferecendo-lhe os bens eternos. Sobraçando pesados compêndios, o aprendiz fujão desta vez gargalhou, semiesco, declarando: tenho a terra, não preciso do céu. Estou bastante preocupado com questões imediatas para internar-me em problemas longínquos. A sugestão é prematura. Refugiou-se a instrutora nas vizinhanças, aguardando outro ensejo. Quando o aluno refratário à lição se consorciou para converter-se em pai provisório de outros aprendizes na escola terrestre, tornou a buscá-lo, abrindo-lhe o acesso à espiritualidade superior. O protegido recusou recebê-la. Vivo sobremaneira ocupado. Não posso cogitar de enigmas transcendentes, assegurou. A incansável benfeitora passou então a visitá-lo, periodicamente na expectativa de modificação repentina. Assim é que o homem lhe apresentava os mais variados pretextos em troca da oferenda divina. Hoje não. Tenho a mulher enferma. Enquanto meus filhos estiverem desassossegados, depois, antes de tudo, é indispensável garantir o futuro da prole. Minha cabeça estala. Assumi outros compromissos. Não sou livre. Doente como estou, não arredarei pé de casa. Não posso faltar ao clube. A verdade jamais desanimou. Procurava-o de muitos modos cada semana. O hábil esgrimista do raciocínio, contudo, dispunha de golpes inesperados. Esquivou-se maciamente, enquanto lhe sobravam vigor e saúde. Quando se viu, porém, valetudinário e encanecido, fez-se vítima e desculpava-se afiançando: sinto-me fatigado como nunca. É imprescindível espichar os anos. Estou velho em demasia para renovar-me. Surgiu, no entanto, um dia em que identificou singulares diferenças em si mesmo. Aterrado, verificou que a carne, senescente, estava flácida e descontrolada. O sangue engrossava-lhe nas veias. A epiderme semelhava-se ao pergaminho. Os ossos rangiam
quebradiços. A morte impassível acercou-se dele, tentando cerrar-lhe os olhos, mas o infeliz clamou por ajuda. Socorreu a ciência com picadas e beberagens. A fé orou sentidamente, junto ao leito acolhedor. O mísero, porém, temendo a escuridão do sepulcro, bradava para dentro do próprio coração a verdade, que era a verdade. A benfeitora, reconhecendo-o novamente cego, viu-se inibida de atender. Inclinando-se-lhe aos ouvidos, esclareceu: agora é tarde. O moribundo suplicou a intervenção do tempo, mas o tempo escusou-se, informando inflexível: agora será necessário esperar. E a morte, querida e detestada, respeitada e incompreendida, aproximou-se serenamente, baixou o pano e concluiu: agora é comigo, tratarei de seu caso. Não deixemos para amanhã o que o tempo nos cede hoje para realizar. O tempo corre célere. Uma reencarnação para nós, espíritos imortais, é um piscar de olhos. Aproveitemos cada segundo para aflorar o que é divino em nós, para que tenhamos algo com que colaborar para o nosso despertar quando retornarmos para a vida verdadeira. Somos espíritos, não esqueçamos desse nosso status. Estamos reencarnados, não esqueçamos dessa condição, pois é temporária e passageira. Assim seja.